É muito mais fácil uma pessoa que assume que peca contra Deus ser convencido e se arrepender do que aquele que finge que anda com Deus e não anda. Não é quente, nem frio, é morno. Uma pessoa que já tem aquela consciência, que assume uma posição contra Deus, o Espírito Santo vem sobre ela, ela tem o entendimento que aquilo que ela faz é contra Deus. Agora, uma pessoa que vive dividida por interesses próprios, o Espírito Santo vem sobre ela, ela pensa que não tem do que se arrepender, porque ela julga que está certa nas suas atitudes. Ela pode estar pecando, mas ela faz algo, entre aspas, de bom, que é para proveito dela própria, e ela se justifica em suas próprias obras, como eram os fariseus e os saduceus da época. Eles eram grupos religiosos, políticos, e eles tinham uma ideologia de conservadorismo, mas eles eram pecadores tanto quanto aqueles que eles criticavam. Eles eram pior do que a crítica deles. Algo pior do que a crítica. Quando você é pior do que aquilo que você critica. Você critica algo, mas você faz aquilo que você critica. E às vezes até pior. Assim eram os fariseus, os saduceus. A crítica deles gera algo condenável. E a pessoa ainda se faz pior do que aquilo que critica. Assim é quem faz politicagem. Tanto no meio secular e no meio religioso ainda é pior. Porque deve se preservar dessas coisas, conservando, não a politicagem, mas conservando Cristo como único Senhor e Salvador. Conservando não o reino dos homens, mas conservando o reino de Deus. Não conservando a justiça dos homens, que é injustiça, de acordo com a interpretação do momento. Mas conservando a justiça de Deus, que não muda. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. O Espírito Santo não muda. A doutrina da salvação, do arrependimento, da conversão não mudam. O reino de Deus é imutável, inabalável. A justiça de Deus não muda por causa de partido político, por causa de vantagem, por causa de alguma regalia que se possa alcançar, como se vê hoje nos púlpitos. E alguns pastores, obreiros, cabos eleitorais do homem, não de Cristo para o retorno de Cristo. E é isso que traz juízo, desgraça, miséria, pobreza, doença e todo tipo de problema que se vê numa nação. Às vezes, muitas vezes, se coloca a culpa no outro, quando a culpa é de si mesmo, para uma nação que não teme a Deus. Costuma-se dizer, bendita nação cujo Deus é o Senhor, mas o povo tem que ser convertido para essa nação ser bendita no Senhor. Agora, se quem está na frente não está convertido realmente, ainda está dividido entre Deus e os homens, em agradar a Deus e agradar homens. Tem gente que está agradando Deus e os homens não estão agradando a Deus. Quando você divide o seu culto, a sua adoração com homens, com artistas, com ídolos, não está agradando a Deus. Não é um culto racional, não é um culto inteligente. Não é um culto onde prioriza a Deus, prioriza apenas a si mesmo. Interesses animais, diabólicos, terrenos, transfigurados como anjos de luz, como os próprios ministros de Satanás, que se transfiguram em anjos de luz. Mas a sua essência é demoníaca, é satânica. Todas as vezes que o culto, que a reverência não for a Deus em primazia, é algo maligno, ainda que aparenta benignidade, é malignidade. E eu não vejo homens, pastores, lutando, resistindo, conservando a doutrina da salvação da alma. Não vejo homens ensinando isso com fervor, com autoridade no seu dia a dia. Na primeira oportunidade fazem alianças, mesmo que sejam alianças contra Cristo. Politicagem no púlpito, politicagem no altar, politicagem onde não deveria haver politicagem, mas um culto sincero a Deus. A política de Deus, o reinado de Cristo, do Messias, do milênio, da Nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra.